Gate 3, 8, 6, closing now at gate number 9. Cartão de embarque, o podcast de todos os destinos. For the aircraft to gate number 31 immediately. Olá a todos, sejam bem-vindos a este episódio do Cartão de Embarque, que hoje parte pela primeira vez rumo ao Médio Oriente. A Jordânia é o destino de hoje, um dos países onde se encontra uma das 7 maravilhas do mundo. Estamos a falar nem mais da cidade de Petra. Mas há muito mais para descobrir e é precisamente dessa diversidade que nos vai falar uma jordana que se encontra em Amman, a capital. Ela é a Maram Al-Nabali e trabalha numa plataforma de podcasts em árabe. Quanto ao nosso convidado português, digo-vos que tem muito para partilhar sobre a Jordânia, a sua história e as suas gentes. Ele já correu o mundo em bicicleta e devo dizer que foi uma conversa extremamente enriquecedora. É fundador da agência de viagens Landscape e um apaixonado por viagens de cultura. Connosco, o Rafael Polónia. O Rafael está sempre em mudança, acho eu. O Rafael já foi uma pessoa super tímida, que neste momento não é. O Rafael já foi uma pessoa que o sonho era ser arqueólogo e neste momento não é, apesar de gostar muito de história. Já fui uma pessoa que quis estudar fotografia e acabei a estudar teatro. Portanto, a minha formação vem da área do espetáculo. Estudei iluminação para espetáculos e depois acabei por trabalhar como coordenador, chama-se Stage Manager em inglês, em português é direção de cena. Portanto, a minha formação vem nessa base. Eu trabalhei durante 16 anos em luz e direção de cena, em teatro, música e dança. E de um momento para o outro, por causa de uma relação que terminou, uma longa relação que terminou, eu costumo brincar a dizer que eu queria chorar, mas não queria chorar perto dos meus amigos, então fiz a minha primeira viagem, que foi uma road trip até à Croácia. Estamos a falar de 2004. E foi essa viagem com um amigo meu que me despertou esta coisa para as viagens. Eu nunca tinha sequer desejado viajar, nunca tinha pensado viajar. Para mim, um viajante que viajava um mês já era um viajante a longo termo, não é? Nem eu imaginava que um viajante pudesse estar na rua durante meio ano, 1 ano, 2 anos. E, portanto, essas pessoas para mim, que só apareciam nos livros, eram um bocado... Eu via-as um bocado como marginais, eram aquelas pessoas que não faziam nada da vida ou que tinham pais ricos que se sustentavam. E foi a partir dessa viagem à Croácia que eu despertei e disse, se calhar isto é possível, até com um dinheiro que eu até eu tenho, portanto não é preciso muito. E foi aí que me começou a surgir esta ideia de viajar mais tempo. Eu já tinha feito voluntariado com associações de defesa animal, eu sou vegetariano há 20 e tal anos, e um dos meus desejos era fazer voluntariado, não em Portugal, mas no estrangeiro, com alguma coisa ligada a escolas, a crianças, e pronto, e esse foi o meu pontapé de saída, esse fim de relação, para eu me despedir na altura do Teatro Aveirense, onde eu trabalhava. Eu fui para a Noruega, na altura, viver durante 3 ou 4 meses para uma escola que formava pessoas para fazer voluntariado em África. Entretanto, aquela coisa não correu como eu queria. A escola, fiz lá grandes amigos, nada contra a escola, só não estava alinhado com os meus ideais. E eu, entretanto, de regresso a Portugal, mas já com bilhete para ir para a Índia. E acho que a saída para a Índia durante meio ano, eu fui 6 meses sozinho para a Índia, é que foi assim o meu... Ok, é isto que eu quero fazer, ou é isto que eu quero fazer mais vezes. E pronto, e desde aí o meu trabalho no teatro foi ganhar dinheiro e despedir-me, ganhar dinheiro e despedir-me. Pronto, até que surgiu a ideia de, na altura a minha ex-companheira, a Tânia, fazer uma viagem de bicicleta. Eu estava a trabalhar em Guimarães, e Guimarães foi candidata à Capital Europeia da Cultura, portanto foi escolhida para ser, e eu já estava lá há 4 anos e achei um bom momento para sair, e despedi-me mais uma vez. E fomos fazer 2 viagens, primeiro uma viagem de Ovar Istambul de bicicleta, ida e volta, e depois quando regressei ficámos 8 meses em Portugal a pensar o que é que haveríamos fazer, se haveríamos de trabalhar outra vez ou fazer outra viagem, e decidimos fazer outra viagem que nos levou até Macau, e demorámos 19 meses a fazer essa viagem. Poderia ter demorado 6, mas nós íamos com tempo, íamos viajar, íamos relaxar, também conhecer os sítios, as pessoas, e quando regressei eu sentia vontade de pegar na minha formação, que era a direção de cena, eu fazer coordenação de equipas, e dizer assim, ok, então como é que eu vou fazer isto? Vou pegar na minha formação e vou coordenar líderes e coordenar viajantes. Então fiz um cocktail e sem formação alguma em gestão ou em turismo, acabei por fundar a Landscape. Na altura tive 1 ano e meio a trabalhar sozinho. Depois comecei a juntar gente, neste momento já somos 17 ou 18, portanto em 5 anos, ou menos 5 anos. E tem, pronto, até março de 2020, viemos sempre a subir. E espero continuar a subir a partir do momento em que tudo estiver bem. Não estamos mal, mas estaríamos melhor se tudo estivesse bem.
Pensando aqui um bocadinho naquilo que disseste há pouco, e pensando que eventualmente alguém nos estará a ouvir, aí um bocadinho com aquela perspectiva que tu tinhas há uns anos, que é, epá, Uhum. um viajante que anda aí há um mês, como é que se Sim. vai assim fazer uma viagem dessas de bicicleta, por exemplo, de Ovar a Istambul? Que tipo de preparação é que se faz ou não se faz? Com que espírito é que partiste? E na altura eu nunca tinha feito, eu vivi em Ovar, portanto isto é tudo plano, é zona de Aveiro, não é? Portanto eu utilizava a bicicleta para ir à praia, para ir à casa de amigos e não mais que isto. Acho que nunca tinha feito mais de 20 km de bicicleta, se queres que te diga. E eu de bicicleta continuo a entender muito pouco. E, portanto, e foi com essa perspectiva que eu fui fazer a viagem. Portanto, eu não sabia afinar mudanças, afinar travões, ainda não sei mudar reios de bicicleta, não percebo nada de mecânica. Isso não me impediu de fazer a viagem, não é? Não sabia remendar pneus, já tinha visto fazer, mas nunca tinha feito. Portanto, a primeira que fez, que aconteceu, eu tive que o fazer. E, portanto, acho que a Tânia brincava sempre a dizer que nunca ninguém treina para ir a Fátima a pé, o que se calhar é verdade. E a nossa partida para a primeira viagem a Istambul foi isso. Nós olhámos para o mapa, nós nunca usámos em nenhuma viagem mapas ou GPS, e olhámos antes de sair de casa para o mapa de Portugal, e Portugal é assim uma tira, não é? E nós olhámos que o mais perto seria atravessar na horizontal, porque sairíamos logo de Portugal, não é? Passar 3 ou 4 dias. O que nós não percebemos, ou não nos lembramos, é que por meio tínhamos a Serra da Freita, tínhamos a Serra de Montemuro e Foscoa. Portanto, os primeiros 5 dias foram uma desgraça. Mas foi assim, nós íamos indo à nossa vontade. Se queríamos pedalar um dia, pedalávamos. Se não queríamos, não pedalávamos. Se queríamos pedalar 10 km, pedalávamos. Se queríamos pedalar 150, pedalávamos. E, portanto, nunca nos limitámos ou nunca nos obrigámos a nada para fazer aquilo que queríamos. E eu acho que com esta perspectiva de tu ires sem um tempo para terminar, não é? E ires de, ok, para fazer uma viagem de bicicleta, o que é preciso? Montar uma tenda, saber montar uma tenda e saber pedalar. Não é preciso mais nada. Porque o resto é o teu dia a dia e tu vais aprendendo. E vai muito também no sentido de desconstruir aquela ideia, às vezes, que se tem, ou que foi propagada durante alguns tempos, de que viajar é muito difícil, ou que é preciso muito dinheiro, não é? E que, às vezes, Exatamente. querendo, é possível. E, por outro lado, acho que também casa muito bem, e lá está, daquilo que tu também já nos falaste sobre ti, daquilo que sei que vou acompanhando, daquilo que há cada vez mais, hoje em dia, e felizmente, pessoas comprometidas com uma causa, como, por exemplo, referiste o voluntariado em torno de causa animal, ou vegetarianismo, é possível também fazer cada vez mais um turismo sustentável e Sim, ligado a sim, este tipo é. de causa, não é? Respeitando a Sim, sim, natureza, os sim. animais e a vida. Sim, sim, é possível. É possível e eu acho que aquilo que tu referiste de não ser preciso muito dinheiro, de não ser... Muita gente me pergunta quanto tempo é que é preciso ou quanto dinheiro é que é preciso. Se nós estivermos sempre à espera de ter o tempo ideal, de ter o dinheiro suficiente, de ter o material suficiente, nós nunca saímos de casa. Portanto, isto são tudo desculpas que nós inventamos para nós próprios para não fazer uma coisa. Se tu queres fazer uma coisa, tu começas a fazer a coisa. Pronto, isto é a mesma atitude que eu tenho para isto, como qualquer coisa na vida. Se eu não sei fazer, mas quero fazer, eu vou fazer. Posso errar, mas a segunda vez já vou errar um bocado melhor. E é sempre esta perspectiva que eu tenho. Em relação ao viajar, tu podes viajar de maneira, aliás, tens as quintas da UF, por exemplo, que são quintas biológicas que existem por todo o mundo e que são quintas que tu podes dormir gratuitamente. Para quem sabe esticar um dedo, pode ir à boleia até lá, não gasta dinheiro. Come e dorme de graça, ainda aprende alguma coisa, não é? E tu podes saltar, ok, não ganhas dinheiro com isto, mas o ganhar dinheiro depois até podes... Pá, escreves para uma revista se quiseres, desenvolves um blog, que agora já não há blogs, mas, ou já não há quase, fazes uma conta disso, lá sei, associas-te, porque às vezes o atirar o barro à parede, o barro cola às vezes. Portanto, é o velho clichê, não é? O não tu já tens. Pá, tenta o sim. E o sim muitas vezes, em 100, vem um sim, mas aquele sim vai ajudar-te a conseguir os teus objetivos. Nós temos aqui N coisas por onde explorar. Hoje estamos aqui reunidos também para falar um bocadinho mais especificamente sobre a Jordânia. Como é que começou a tua relação com a Jordânia? Olha, a minha relação com a Jordânia começou nesta viagem de bicicleta. Na segunda viagem que eu fiz, a ideia era eu pedalar na mesma até Istambul, portanto atravessar a Europa por outro caminho, há milhões de caminhos para ir, só que ali na zona, e estávamos em 2010, ali na zona de França, Suíça, começou a nevar e eu lembro que pedalávamos mais ou menos com 7, 8 graus negativos, o que não estava a ser muito bom. Ou seja, mais uma vez te digo que estava a viajar, ia pelo prazer de viajar, não porque eu estava a fazer exercício.
Então decidimos apanhar um avião em Munique e ir para um sítio que nós nunca tínhamos ido, que era o Cairo. Ou seja, nós nunca tínhamos projetado ou pensado ir para o Norte de África, sequer para o Médio Oriente, e mudámos ali o roteiro de um dia para o outro e acrescentámos 28 graus de temperatura à viagem, portanto foi muito bom. E esta ida ao Cairo fez com que eu passasse obrigatoriamente na Jordânia. Eu podia passar Israel, na altura não era oficial, porque depois não podia entrar em países como o Irão, como o Paquistão, mas atravessei a Jordânia, entrei em Aqaba, e da Aqaba fiz a estrada toda a Kingsway, que neste momento eu deixo até lá acima a Gerais, para depois entrar na Síria. Eu não fazia a mínima ideia o que era a Jordânia, eu tinha ouvido falar em Petra e pouco mais, não é? E portanto, foi chegar a um local que eu não tinha sequer nada, não sabia nada sobre o local, a não ser Petra, e às tantas descobrir um poço de história que não tem fim. Outros países, talvez, que têm mais história, então das religiões, outros países que viu nascer mais história naquela zona, não é? E isso a mim desperta-me interesse. Eu sou muito mais ligado a viagens culturais do que propriamente a viagens de aventura. Não quer dizer que não gosto, mas a história para mim e a religião em si, apesar de eu não ser religioso, é uma coisa que me chama muito. Então estar num país muçulmano que já tinha sido cristão, judeu, portanto aqui um mix de coisas, seduziu muito. E a Jordânia foi um país que eu acabei por fazer até mais tarde, nem foi dos primeiros países que eu fiz na Landscape, acabei por fazer mais tarde. Neste momento vou fazê-lo outra vez, mas nem era para... Foi aqui um acontecimento que não estava previsto, me obrigou a fazê-lo. Volto com todo o gosto, claro, mas pronto, a Jordânia é sempre um país que eu acho que as pessoas associam neste momento a Petra, associam ao Adirham, mas depois quando começam a descobri-lo mesmo, aquilo é história atrás de história. Dás um pontapé numa pedra e sai de lá abaixo alguma história com H grande, não é? É verdade, o Rafael vai levar um grupo de portugueses até à Jordânia já no dia 26 de maio. Como a viagem já está esgotada, daqui a pouco ele vai nos falar de alguns dos sítios por onde vai passar, desta vez sem bicicleta. Já a Maram trabalha na Saud, uma empresa que produz podcasts em árabe. Ela encaixa perfeitamente aqui na nossa comunidade porque adora viajar, especialmente dentro da Jordânia. Vamos ficar a conhecer alguns daqueles sítios tesouro, menos conhecidos, mas também vamos ficar a perceber como os podcasts são cada vez mais populares no país. So my passion first started when I made the decision and realized that I'd love to specialize more in media when I graduated from high school. And then from there, I was more interested in filmmaking more. And I've worked in a couple of jobs that are different between online content creation, articles, videos. And when I was still studying in the university, I've hosted a couple of radio shows in my university. So that made me really realize how it's much more fun to work with audio because it's easier and it allows you to focus more on the idea and the content. And from there, I think 4 or 5 years ago, after I've been working in the field, I've connected with Salt and I've taken a position with them working on publishing, outreach, and managing the communication. And that has been really challenging because I think in general, communication and outreach for podcasts is a bit different than the experience I've had before, especially I think in our region where podcast is still getting more popular as we go now. But we have several shows that are in different categories, and this I think what's making me feel it's always fun, and there's always a new challenge, a new show, and a new topic that we can work on and figure out how can we tell more about the new ideas we're producing. So I think, this is where I find it a bit more fun. Now I'd like to jump to another part of our conversation. From this, how do you look at Jordan, or when you think about your own country and your own people, what comes to your mind? If I imagine that I'm like someone who's coming from abroad, I think the first thing comes to my mind is that we're super nice and very generous when we're hosting people. I remember once I was walking with a German friend who was also working in the organization I was working with. So we were walking downtown in Amman, in the older part of the city. And people were just across the street because they can recognize that she's not from here. They were just, whenever we're passing by the shops, they were like, welcome to Jordan. And that, for me, that was very funny because I don't hear that more often as a Jordanian. But that opened my eyes how people are
welcoming tourists the whole time. So that's the first thing that comes to my mind. The second thing is, I think when I also think of Jordan, I think of diversity from the perspective of the places. So if you go to the north, there are things that are, it's more green, there are more forests in the north. And then if you go more in the south, we have Wadi Rum, where it's a desert, and we have Aqaba overlooking the Dead Sea, not the Dead Sea, sorry, the Red Sea. We also have the Dead Sea, of course. So I think that diversity is something that I really love about Jordan, and it's all within four-hour drive. So it's not very scattered. So this is something I love about Jordan as well. That's what I wanted to pick as well, because as you said before, you also really like to travel. And as we have already been speaking before our conversation today, you are using, of course, as almost everybody that is able to do it at this time of the pandemic situation, to explore your own country. What are your favorite programs to do in Jordan? Is there some special places for you that you would like to advise for the future travelers going to Jordan? Yeah, absolutely. So I have two favorites. One is the northest point you can go in Jordan, which is called Qais, and it overlooks Sea of Galil and Julan Heights. So there's this point where you find Palestine, Syria, and Jordan all combined, and you can see the three countries. And there are also some Roman ruins as well. And there is also a very nice restaurant where you can go around and then sit and you see this amazing view in front of you. For me, that's this holds a very, very dear corner in my heart. And the second one is, it's not very well known. So it's not Wadi Rum, it's not Petra, because I think the most known things are Wadi Rum and Petra, which are also amazing. I'm not saying they're not. But the second thing that I really love, and I make sure that I go there every spring, I actually was there 5 years ago for a night. It's called Dana, and it's more of a reserve, but it's very big from the point of as a space. I mean, and it has 4 different not tropical. What do we call it in English? Different weathers, because it's so big, and it's at that point, at the same point, it's very diverse. So this one is absolutely, I think, is worth, and it's not very well known. Sometimes I'm a teeny tiny bit happy that it's not well known, because whenever I'm looking there during the spring, which is, I would say, it's a very rush time for everyone. Everyone is trying to be out there before it's summer. But Dana is, when we just booked it last week, it wasn't fully booked. And so part of me is teeny tiny happy that it's not very well known, because it's always available. But at the same time, I really think it's very well deserved to visit and to pass by, at least spend the night there with a couple of hikes. It's wonderful. And, I would like also to ask you about a really particular topic that is really important for me. This is what about the Jordanian food, because we don't know a lot about it. It's way different from, the, let's say, Western kind of cuisine. What can we find over there? What can we try? The most famous dish, and I think it's the pride of the Jordanians, is mansaf, which is yogurt cooked with meat, and then you eat it with rice. And there is a very traditional way of eating it. If you'd like to go through the full experience, we also eat it by hand. But also at the same time, I think the food is very diverse from the north to the south, but mansaf is absolutely the king on the table, and it's very well known. And I think we've did a pretty much good job at marketing that dish in particular. But also, if you go more to the north, I think that the dishes from Jordan, Palestine, Lebanon, and Syria, they have a few dishes that are common. Of course, each culture cooks it a bit differently with a bit of twist. And there are dishes that are only for specific, come from specific cities or
regions, but at the same time, I think we have so much in common, the four of us. One I would say that you have to try is also msakhan. That's also a very traditional Palestinian dish that has onions, suma, and bread and chicken. And there is also, I think, those are more a bit of famous ones, like we would say the alanji, which is the grape leaf stuffed in rice and then they're rolled. And like I think these are like the most famous ones. Okay. We also have maklu, but that's also a dish that I think is very lovable by everyone. That's a dish that has rice, chicken, and eggplant and cauliflower. They're cooked in a pot, and then when we have them, we flip it, and then it's like a cake, but a cake of rice. It really looks nice as well. So I think also this one is very famous. It sounds great and really delicious. Starting from this and, looking how Jordanians live throughout the year, are there some traditions, some marks from your culture that you would like to highlight and to tell us a little bit about it? Yeah, absolutely. I think one of the things that are very connected to the culture is in September when it's fall, and it's the time to collect the olive, because that's a season of celebration, and that's a season of when everyone who has tree of olives, they're collecting it and then making the famous olive oil. And for the ones who don't have their owns to collect, we at least have a tradition of buying the olive oil for the whole year, at that month, or at that season. There's also now the season of making cheese. There is traditional cheese called white. We call it in Arabic jibna bayda, which translates literally into white cheese. This is also a season now for people who are in that industry, that they make it because it's spring and the goats are eating fresh leaves, and then they're making excellent milk. So that's also, I think, a tradition. Again, now not about you, but about Jordan and the country itself. For the people that have no idea, we already gave us, some insights about the country. And, what about religion? How do you live religion? How is it important for Jordanian life in general? Yeah. So in general, I think the religion is integrated into the lives of Jordanians. Most of the population is Muslim, where you can also, of course, see mosques all around the cities. We also have Christians who are living here as well. But I think it goes more diverse from the religion's perspective and from origins and nationalities, because Jordan has, so that's a bit away from religion, because Jordan has a very long history of what do we call it in English? Having, or like receiving, hosting. Yes, thank you. Hosting refugees or people from conflict area, and I'm talking about, I think, in the last over 100 years. So this is why you would see a diversity from Circassians, Iraqi, Syrians, Palestinians from the 1948 as well. So we're all integrated in one nation. So that also diversity, I think, is one thing that is making the Jordanian people strong and diverse. Do you recommend Amman as well? We didn't speak a lot about it, but from the tourist perspective, would you advise the visit to the capital city? Yeah, absolutely. I think Amman has also some spots where you can visit historical places. I think downtown in Amman is amazing. And whenever I have a guest from outside of Jordan, the first thing I do is take them to the Citadel, which has some ancient ruins between the Roman, Byzantine, and Umayyan. But that's also located on the top of one of Amman's hills, and from there you can see the city 360 degrees all around, and I think that's a perfect place to start with.
Historically, Amman as a city, it started into city. It started from what is now downtown Amman, and around that there were 7 hills, the like old part of the city. Exploring these 7, or at least half of them, so between Jabal Amman, Jabal al-Wabda, the Citadel, or we call it in Arabic Jabal al-Qal'a, has some very, very nice spots and cafes and restaurants, and just to the older part of Amman, I think is a wonderful idea. I think it's a very nice place to go around. But then also don't forget to explore places outside of Amman, because I think there are very amazing spots. And as I said, it's only one drive, whether to the north or to the Dead Sea or to Madaba, and places like that. Bem-vindos à Jordânia, um país onde a hospitalidade e a diversidade saltam à vista, até na voz da Maram. Bem, mas para nos ajudar a situar, a Jordânia faz fronteira com a Arábia Saudita, o Iraque, a Síria, Israel e a Palestina. E aqui vale sempre a pena recordar a minha solidariedade com o povo palestiniano. Bom, mas um dos sítios favoritos da Maram chama-se Reis, o ponto mais a norte da Jordânia, onde vemos o Mar de Galileia e os Montes Golã. Entre os seus cantinhos preferidos também se encontra Dana, uma reserva que conta com 800 espécies de plantas e 449 espécies de animais. Quanto à gastronomia, bom, o rei da mesa é o mansaf, um prato de carne de cordeiro, cozida em molho de iogurte, entre uma panóplia de pratos muito semelhantes entre os países daquela região. Tal como nos contou a Maram, o Rafael explica como a Jordânia sempre foi um ponto seguro para muitos refugiados daquela região. Olha, a Jordânia é um país, não sei se vou ser preconceituoso ou não em relação a isto que eu vou dizer, mas a Jordânia é um país, talvez o país mais desenvolvido daquela zona de entre os países árabes. Não é um país muçulmano, ao contrário da Síria, que é um país de maioria muçulmana, mas é laico. E é um país muito moderno, muito desenvolvido, muito aberto ao Ocidente. Aliás, o rei estudou em Inglaterra, portanto, é muito aberto ao Ocidente. E as pessoas são, de alguma maneira, muito abertas a te acolher, não deixam de ter a hospitalidade do povo do Médio Oriente, isso não está esquecido, mas são pessoas que, se não fosse a cor da terra ou a cor das casas, tu pensarias que estavas na Europa. Portanto, é como se fosse um país europeu com uma religião diferente. As pessoas são mesmo muito espontâneas, muito abertas. Não tens, como alguns países, que as mulheres têm certas limitações a falar com homens, lá falam. Mas é um país que se tem vindo a sentir, de há uns anos para cá, de há uns 10 anos para cá, alguma subida no conservadorismo. E isto tem tudo a ver, não com o povo jordano em si, mas com os refugiados que chegam. Portanto, a Jordânia sempre foi um porto seguro para refugiados palestinianos, para refugiados sírios, para refugiados iraquianos que fugiram na Guerra do Golfo e depois no Daesh. Portanto, eles devem ter à volta de 3, 4 milhões de refugiados neste momento, que entopem completamente todos os meios naturais que eles já não têm quase nada, mas pronto, é um dos países de acolhimento. Mas mesmo assim, tu encontras em todo o país, de norte a sul, também é um país muito aberto ao turismo, e isso faz com que as pessoas também sejam muito mais espontâneas, muito mais abertas. É um país muito seguro, onde vivem montes de estrangeiros. Aliás, a qualidade de vida, ou o custo de vida na Jordânia é caro. O euro perde em relação ao dinar, portanto, é muito caro. Também porque todas as ONGs que trabalham com refugiados naquela zona estão sediadas em Amman, na capital da Jordânia. Ainda assim, apesar desta, enfim, chamemos para facilitar a ocidentalização, também já referiste que é um país carregado de história, não é? Um berço de muita coisa no passado. Nós sentimos isto quando andamos por lá. Já aqui referimos também, obviamente, Petra, mas além de Petra, nós sentimos isto nos lugares que visitamos? Sim. Todas as trocas comerciais, todos os confrontos que foram feitos ali, aliás, a King's Highway, que é a estrada que desce de Gerar até Aqaba, é ela própria uma linha no tempo e uma linha na história. Portanto, estamos a falar de uma estrada ou de um caminho que foi percorrido há 5.000 anos, não é? Portanto, é completamente fora da nossa estratosfera de ideia. Portanto, quando 3 reis do norte, isto é o mito, não é? 3 reis do norte vieram de combater 4 reis do sul,
da famosa cidade de Sodoma e Gomorra e Sodoma, sim. Portanto, há toda esta história, há o nascimento, o batismo de Jesus Cristo, que é feito do lado jordano, e os israelitas dizem que é do lado israelita. Há as cidades romanas, há Petra dos Nabateus, não é? A capital Nabatea, que é brutal. Há o deserto Wadi Rum, que já foi leite do oceano, já foi leite de rio, já foi rio, e que se mistura um bocado em 3 países, que é a Síria, que é a Jordânia e que é a Arábia Saudita, que para eles, as pessoas que são de lá, portanto, os originais daquela zona, nem vou dizer os jordanos, porque eles antigamente não eram jordanos, portanto, os beduínos daquela zona, para eles não há uma fronteira, não é? Eles passam para a Arábia Saudita como se fosse terra, a mesma terra. Para nós é que há uma linha de fronteira, não é? Portanto, esta coisa toda, para nós é sedutora. É sedutora nós passarmos de cidade romana em cidade romana, passarmos numa cidade que já foi capital há 2000 anos, com um sistema de água inacreditável, caminharmos num deserto que tem picos a sair, parecem montanhas a sair, areia vermelha e areia branca. Portanto, e perceber esta coisa toda, porque é que a areia vermelha, porque é que a areia branca, a mim seduz muito. Fiquei com curiosidade para saber quais é que são os teus checks, quais é que são os teus locais, assim, aqueles spots favoritos na Jordânia. Olha, a Jordânia tem possivelmente um dos sítios mais, ou a cidade romana, talvez mais impressionante que eu tive até hoje, ou mais impressionante a nível de como está neste momento mantida, que é Geras, que é mesmo na fronteira com a Síria, cá em cima. Juntamente com uma ou outra cidade na Argélia, que também é romana, e talvez Palmira, na Síria, foi das cidades mais bem mantidas que eu vi até hoje. Geras é, sem dúvida, das minhas cidades favoritas romanas. Depois tens uma pequena aldeia que se chama Dana, que fica no centro da Jordânia. Todas as minhas viagens, quando eu as desenho, eu faço sempre tipo um gráfico, que é, as pessoas estão sempre a ver coisas, já ali no meio da viagem, não é uma queda, mas é algo que as relaxe, para elas, passado 1 ou 2 dias, continuarem a viagem. E Dana foi o sítio que eu encontrei, portanto, é uma cidade que foi, ou uma aldeia que foi quase totalmente abandonada, só tinha 3 ou 4 pessoas a viver, neste momento já tem para aí 20, e é uma cidade que fica num vale, portanto, os Wadis, que é o Wadi Rum, o Wadi Musa, é vale, e fica ali, e ela fica no Wadi Mujib, que é um dos vales da Jordânia, e quando dizem que na Grécia há uma ilha, que eu não sei como é que se chama agora, que dizem que é o melhor pôr do sol do mundo, é porque eles nunca tiveram em Dana. Depois tem Petra, não vale a pena falar muito sobre isso, acho que as pessoas já a conhecem. O que mais me seduz em Petra, sem dúvida nenhuma, é, eu sou um bocado apaixonado ou seduz muito os sistemas de água, como é que as pessoas conseguem desenvolver sistemas de água em deserto. E os nabateus eram realmente um povo nómade, que conseguia fazer um esquema de desenvolver como é que a água chegava à capital, que era uma coisa impressionante, onde tinham inclusive um canal para alimentação, para beber água, e um canal para irrigação, portanto com sistemas para as areias saírem, estamos a falar há 2000 e tal anos atrás, não é? Portanto, e Petra é impressionante, nem que as pessoas vejam só, portanto, a cidade de Petra é uma cidade gigante, a maior parte das pessoas conhece só o tesouro, o mosteiro, o lugar de sacrifício, pronto, ver o tesouro de cima, fica-se um bocadinho por ali, mas quem quiser tirar um bilhete de 3 dias ou de 1 semana e andar a caminhar, aquilo são quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros de coisas que ainda nem que as pessoas já descobriram, mas que um turista em 1000 chegam lá, não é? Porque se predispõe mesmo a isso. Portanto, Petra é mesmo uma cidade impressionante. Temos o deserto do Wadi Rum, que para mim é inacreditável. Eu não sou propriamente apaixonado por desertos, não sou a pessoa apaixonada por sunrise e sunsets, não sou aquela pessoa que agora temos que ver ali o pôr do sol e a nascer. Pá, não sou propriamente apaixonado por isso, vejo quando vale realmente a pena, e já vi muitos que me tiraram e até me fizeram vir lágrimas aos olhos, mas ver o pôr do sol no deserto do Wadi Rum é uma experiência. Por si só é uma experiência. Estar no meio do deserto é uma experiência, que não é aquele deserto de dunas que nós estamos habituados, não é? Tipo Sahara, mas é um deserto que por si só é uma experiência, e realmente estás a dormir no meio de um deserto que não há nada à volta, tens o céu em cima de ti, e eu já tive a experiência de estar no deserto com um grupo e a chover torrencialmente, portanto tínhamos cascatas a cair de cima das rochas. Pá,
Claro que à noite ficámos todos a cheirar tipo a cabra, porque depois de molhado fomos para a frente da lareira. É o que é, não é? Tu tiveste ali a experiência que se calhar muita gente não vai ter, não é? Por acaso, não fui eu que programei aquilo. Não foste? Não fui eu. E portanto, estes 4 pontos acho que são assim aqueles, pá, mas acho que fazer a Kingsway toda e ver o Mar Morto lá direito, essas coisas todas, acho que por si só é uma experiência em si. Eu não gosto de conduzir, mas gosto de fazer road trips. Portanto, é uma coisa que me seduz muito, sim. Uma experiência sem fim. Podíamos ficar aqui horas à conversa com o Rafael Polónia, a quem tanto tenho de agradecer por esta conversa. Obrigada também à querida Maram por abrir a porta de sua casa, do seu país. Quanto a nós, hoje despeço-me lendo José Saramago e recordando um homem bom que partiu e que também adorava descobrir o mundo e, essencialmente, as pessoas. Porque, afinal, dizia Saramago, o fim de uma viagem é apenas o começo de outra.